você ou alguém da sua família é aposentado ou pensionista e é portador de uma doença grave, como cardiopatia ou câncer, saiba que você pode ter direito à isenção do imposto de renda e, melhor, receber de volta os valores pagos retroativamente dos últimos 5 anos. Essa garantia está prevista em lei e pouca gente sabe, mas mesmo que o pensionista ou o aposentado tenha falecido, os herdeiros podem vir a receber esses valores retroativamente. Hoje eu estou aqui com o Dr. Pedro, que é sócio fundador do escritório, especialista em direito tributário, para tratar um pouquinho desse assunto com vocês e contar um pouco de alguns casos que a gente já teve aqui no escritório e finalizaram esse ano. Pedro, muita gente pergunta, quem tem doença grave precisa pagar o imposto de renda? Sim, na verdade quem tem a doença grave pode pedir a isenção do imposto de renda. O que faz a pessoa ter o dever, a obrigação de pagar imposto de renda é tão somente o critério da renda. Então, a pessoa que tiver uma dessas doenças graves, o mais comum acaba sendo câncer, né? Mas cardiopatia, algumas doenças autoimunes também que estão previstas na lei, pode pedir a isenção do imposto de renda. Então, essas pessoas, feito o pedido de isenção, analisado o pedido de isenção pelos órgãos responsáveis, a pessoa pode ser isenta de pagar o imposto de renda. Uma observação que é importante é que a desobrigação do pagamento do imposto de renda não significa que a pessoa não tenha que declarar. A pessoa continua tendo que declarar anualmente o imposto de renda, mas o imposto em si ele deixa de ser pago. A pessoa tem uma isenção. Entendi. Nesse caso que a gente teve aqui no escritório, uma pensionista portadora de cardiopatia grave teve que, depois do diagnóstico, devidamente com os laudos em mãos, teve que solicitar a isenção do imposto de renda e ainda sofreu com alguns percalços no processo, né, para conseguir galgar esse direito. Mas, Pedro, e se a pessoa já tiver falecido? Ela continua tendo o direito? Como é que funciona? Na verdade, o fato gerador desse direito, que constitui o direito dessa pessoa, é o diagnóstico da doença grave. Lembrando, essa doença grave tem um rol extenso, é um rol previsto em lei. Quem tiver dúvida, eventualmente pode consultar um advogado ou um especialista da confiança. Mas são várias doenças. A partir do diagnóstico, a pessoa já tem o direito à isenção. O que falta é uma formalidade. Essa formalidade é submeter aos órgãos responsáveis o pedido de isenção. Então, muitas vezes o que acontece é uma pessoa que é diagnosticada com câncer, doutora Victoria, a pessoa e a família está preocupada com o tratamento, está preocupada em ir no médico, saber qual que é a melhor conduta terapêutica e às vezes não tão preocupada com esse benefício, com essa possibilidade. Então, infelizmente, o que a gente vê acontecendo em alguns casos é a pessoa é diagnosticada, a doença vem de forma muito agressiva, a pessoa vai a óbito, falece e posteriormente é sim possível que os herdeiros ou sucessores daquela pessoa venham pedir a restituição do que foi pago indevidamente a título de imposto de renda, porque a pessoa já não devia pagar imposto de renda a partir do diagnóstico. Então essa é a questão e a possibilidade dos herdeiros pedirem a devolução. E foi exatamente o que aconteceu nesse caso, né? A pensionista ela veio a falecer e o filho, no momento ali do inventário, como inventariante, requereu todo o direito de restituição desses valores pagos com correção monetária e tudo que era devido. E como que eu provo que eu tenho direito a essa isenção? Em primeiro momento, o laudo do médico que diagnosticou, né? A gente chama esse médico particular de médico assistente, que é o médico que acompanha a pessoa durante aquele processo de diagnóstico. Então, é necessário pegar todos os exames, todos os laudos provenientes daquele médico e a gente vai submeter esses laudos ao órgão responsável. Em primeiro momento, a Receita Federal e depois é feita uma perícia no INSS. O INSS age aqui como um órgão assistente da Receita Federal para essa análise. Então marca uma perícia no INSS, a pessoa leva todos esses documentos, todos esses exames, todos esses laudos e esse pedido é avaliado tanto pelo INSS quanto pela Receita Federal. E Pedro, a pessoa levando esses laudos, fazendo pedido, muitas vezes o direito acaba não sendo reconhecido mesmo assim. O que a pessoa faz depois disso? Ela tem mesmo que primeiro ir na Receita Federal? Ela tem direito de buscar esse direito na Justiça? Como é que funciona? Bom, assim, o que a gente tem de entendimento dos tribunais é que a pessoa não precisa passar pelos órgãos responsáveis, ela poderia diretamente ajuizar uma ação. O
que nós aqui recomendamos como indicação profissional é que a pessoa sim, pode ser até com auxílio do advogado, fazer o requerimento administrativo antes. Por quê? Se esse direito é reconhecido administrativamente, muitas vezes a gente consegue em tempo mais rápido. Então é algo que a gente tem que avaliar caso a caso, se a pessoa vai direto à justiça ou se antes tenta diretamente com a Receita Federal. Em todo caso, o advogado, o especialista vai indicar para a pessoa qual que é o melhor caminho, tá? Mas existem entendimentos que a pessoa poderia ir até diretamente na justiça. E realmente dá então para recuperar os valores que foram pagos indevidamente. Como é que funciona, como é que esse cálculo é feito? Sim, todo tributo que é pago indevidamente, seja a título de imposto de renda, seja a título de qualquer outra espécie, contribuição, tributo, ele é sujeito a um prazo prescricional para a pessoa pedir devolução. Então o que importa é, o imposto foi pago indevidamente. Se ele foi pago indevidamente, a pessoa pode cobrar na justiça do órgão arrecadador, nesse caso é a União, pode cobrar da União o que foi pago indevidamente nos últimos 5 anos a título de imposto de renda. E parece que não, né? Mas nesse caso aqui do escritório, nós tivemos uma restituição no valor de R$133 mil, que foram impostos pagos indevidamente pela pensionista. Foi uma reparação, né, justa. É porque a pessoa tem que ter em mente que esse valor, ao tempo que ele está indevidamente em posse do Estado, o valor que foi pago indevidamente, esse valor é corrigido e acrescido de juros, né? Então tudo isso entra naquele montante, juros compostos, realmente o efeito é bem significativo. Entendi, muito obrigada pelos esclarecimentos. Se você conhece alguém que está nessa situação e precisa dessas informações para buscar os seus direitos, compartilhe esse vídeo, segue nosso canal que a gente está trazendo o máximo de informações que a gente pode.